lembrei-me de uma pessoa já falecida há 28 anos, quando, na época da febre da televisão, e se via muitas novelas, especialmente no horário mais nobre, das 8, e essa pessoa, muito reta, assistia com toda a família, era o normal naquele período, as novelas, nesse horário tradicional. Até que um dia, no último capítulo de uma novela, o personagem desonesto, que era apresentado durante todo o tempo de forma muito simpática, ele escapa da punição fugindo de helicóptero e rindo dos bobocas que ficaram todos passados para trás. Essa pessoa, vendo a novela, extremamente honrado, honesto, digno, se levantou, indignado, e disse: algo importante aqui mudou. O mal ficou simpático e venceu. Não verei mais novelas. E não viu. Realmente foi um ponto de inflexão da televisão brasileira. Até ali, o bem é que era simpático e sempre vencia ao final. A partir dali, o crime parecia compensar. Os papéis, guardem essa expressão, os papéis se inverteram, ou ao menos se relativizaram. Agora vamos a 2008. Há um comercial de maionese na TV inglesa, na qual um homem prepara algo na cozinha, quando se aproxima um garotinho e faz um pedido à mãe. O homem vira-se e pergunta, a pergunta era para ele. Na sequência, chega uma menininha que também chama o homem de mãe e recebe dele um sanduíche para a escola, assim como o irmão. Por último, um homem de terno e pasta na mão despede-se com até a noite, amor. E escuta: você não está esquecendo alguma coisa? E os dois trocam um beijo e o primeiro arremata com eu te amo. Propaganda de maionese na Inglaterra. Na mesma Inglaterra em que existem colégios cuja história que é contada para as crianças pequenas, jardim de infância, que seria o primeiro ano primário, historinhas de príncipe que deixam as princesas para ficar com outro príncipe. Algo mudou. Os papéis se relativizaram. Isso tem a ver com esse tema, ligado um pouco com o outro, pelo menos nos seus esforços, que é o tema do gênero, ideologia de gênero e teologia de gênero, porque existe uma pretensa teologia de gênero. A partir do século XIX, houve uma mudança muito grande na perspectiva sexual da humanidade. Prevalentemente nos países industrializados, houve uma luta da mulher que assume características de um movimento cada vez mais amplo e organizado. Só para terem uma ideia, a Bíblia das Mulheres foi publicada no final do século XIX. Não era uma simples tradução, mas uma verdadeira mudança do texto bíblico para sempre a mulher aparecer bem e não só bem, mas tirando o próprio lugar de Deus. Esse movimento mais amplo, cada vez mais amplo e mais organizado, que vai atingindo todas as esferas da vida. E a sociedade, como reagiu? Bom, não se nega que havia muita injustiça, não se nega isso, claro, ninguém de nós poderá negar. Mas a sociedade tem trabalhado no sentido de encontrar formas de conciliar uma igualdade fundamental dos homens e das mulheres com as suas inegáveis diferenças biológicas.
Os governos responderam a este movimento que surge de forma mais intensa, emanando normas que garantiam às mulheres iguais direitos jurídicos, igualdade de acesso à educação e igualdade de oportunidades econômicas, as quais as mulheres foram rápidas em explorar. E isso é um fato, e isso era bom e necessário. Mas essa primeira fase vai até meados do século XX, quando aparece uma outra fase do feminismo, do movimento feminista, chamado neofeminismo, que vai se desenvolver a partir da década de 60, mas firmar nas décadas de 70 e 80. Na década de 70, o movimento feminista, que havia promovido tais mudanças, começou a ser apoiado por radicais que viram as mulheres como protótipo da classe oprimida e afirmavam que o casamento e a obrigatoriedade e a obrigatória heterossexualidade são mecanismos de opressão. Insisto isso. Essa visão começou na década de 70. Ao longo dos anos 80, o termo gênero aparece de forma clássica. Se tornou onipresente nos programas de estudo da questão feminina, com a introdução do conceito de gênero como uma construção social. O interesse do movimento feminista se afasta da eliminação das políticas desfavoráveis às mulheres e dirige a atenção para tudo aquilo que admite a existência de diferença. O movimento feminista se radicalizou nessa segunda etapa e tem as seguintes características: luta para além das fronteiras da igualdade homem-mulher, numa reivindicação de uma transformação muito mais profunda nessa relação básica entre os gêneros. Segunda, contra a sociedade estruturalmente sexista, androcêntrica e patriarcal. Terceiro, reestruturação da sociedade, redefinição da imagem cultural e dos papéis de homem e mulher. Papéis. Só para ter uma ideia, antes de 1990, os documentos emitidos pelas Nações Unidas haviam sublinhado a eliminação da discriminação contra as mulheres. Mas, por volta de 1990, é o gênero que toma o lugar. E o que um documento das Nações Unidas, um livreto, define como gênero? Um sistema de papéis e relacionamentos entre homens e mulheres não são determinados pela biologia, mas pelo social, político e econômico. O sexo biológico constitui um dado natural, o gênero é construído. Ainda não havia chegado uma distinção muito clara, e muitos, ao lerem isto, talvez pensassem, não, mas tem o seu lado de razão, de fato, há uma construção social, a sociedade importa, Ortega y Gasset já dizia isso, eu sou eu, mais o meio, etc., dá uma influência, porém, respeita a natureza. Respeita. Vejam, na Conferência das Nações Unidas sobre as Mulheres em Pequim, em 1995, o texto final, Plataforma de Ação, diz o seguinte: em muitos países, as diferenças entre as atividades e os resultados alcançados pelas mulheres e pelos homens nem sequer são reconhecidos como um resultado de papéis socialmente construídos, mas sim imaginados como resultado imutável de diferenças biológicas. Portanto, o documento oficial da Plataforma de Ação da Conferência da ONU em Pequim faz questão de dizer: a diferença biológica não é o importante. Importa o gênero. O que é gênero, então? Talvez nós lembremos das aulas de latim, gênero. Masculino, feminino e neutro. Talvez lembremos da biologia, gênero. Como um grupo maior que aglomera as espécies. Bom, mas não é nada disso. Gênero, em vez de falar de diferença de sexos, fala-se de diferença de gêneros. Em vez de falar de diferença de discriminação por causa de sexo, fala-se de discriminação por causa de gênero.
E muitos ficam imaginando que se poderia trocar sexo e gênero nesta frase e ficaria a mesma coisa. Mas não é. Habitualmente, quando se fala de gênero, refere-se ao gênero masculino, ao gênero feminino. Porém, para muitas organizações internacionais, começou na década de 70, década especialmente de 80 e mais ainda na década de 90, a própria ONU, uma outra noção de gênero. Enquanto o termo sexo se relaciona à natureza, o termo gênero é um termo que evoca papéis, de novo a palavra papéis. Papéis. Papel lembra teatro, lembra televisão, papel, algo que se representa, algo que se atua. Então, o gênero seria um termo que evoca os papéis exercidos pelos indivíduos na sociedade. Então, gênero, quando se fala em gênero, está se falando, habitualmente hoje, de uma identidade sexual do indivíduo. E as feministas radicais afirmaram que nem toda a sexualidade humana reside no corpo, mas especialmente e de forma determinante pela construção social, que pode ser modificada. Isso começou com um médico, um pesquisador chamado John Money, que introduziu a expressão papel de gênero como conjunto de condutas atribuídas aos homens e às mulheres. Mas ele fazia questão de dizer, essas condutas podem ser desconstruídas, podem ser eliminadas. Ele, inclusive, parte de um caso que ele atendeu, de gêmeos bivitelinos, mas que ele usa como exemplo. Depois se descobriu que um dos gêmeos teve até fase de tentar suicídio, por causa... Era um menino, com problemas fisiológicos, mas acabou sendo criado como uma menina. Foi essa orientação que o médico deu à família. Quando ele descobriu que era homem, e resolveu ser homem, fez cirurgias, etc., para resolver seu problema físico, é que acabou conseguindo sobreviver, humanamente falando. Então, o gênero, traduzindo, é uma construção cultural. Consequentemente, não é resultado do sexo, nem tão fixo é o sexo. Ao teorizar que o gênero é uma construção radicalmente independente do sexo, o próprio gênero vem a ser um artifício livre de ataduras. Em consequência, homem, masculino, poderiam significar tanto um corpo feminino quanto um masculino. Mulher e feminino, tanto um corpo masculino como feminino. Porque corpo não faz a diferença no gênero. O que faz diferença é a construção, como foi construído socialmente. A 4ª Conferência Mundial das Nações Unidas sobre a Mulher, em Pequim, em 1995, foi o grande cenário da ideologia de gênero, escolhido pelos promotores dessa nova perspectiva, muitíssimo grave, muitíssimo importante para nós não nos debruçarmos sobre ela. E começou a se infiltrar. Assim, a direção da Conferência da ONU, diante dos pedidos de várias delegações sobre esclarecer o que é gênero, disse: o gênero refere-se às relações entre mulheres e homens baseadas em papéis definidos socialmente, que são atribuídos a um ou outro sexo. Mas ainda assim não ficou muito claro para algumas delegações e protestos, especialmente da Santa Sé. Foi então que uma delegada norte-americana, chamada Bella Abzug, ex-deputada do Congresso americano, disse, para completar a interpretação sobre gênero: o sentido do termo gênero evoluiu, diferenciando-se da palavra sexo para expressar a realidade de que a situação e os papéis da mulher e do homem são construções sociais sujeitas à mudança. Não existe um homem natural ou uma mulher natural, sou eu, é ela que está falando, não é? Que não há conjunção de características de uma conduta exclusiva de um só sexo, nem sequer na vida psíquica. Esta foi a afirmação dela em Pequim. Logo, continua a delegada americana, a inexistência de uma essência feminina ou masculina nos permite rejeitar a suposta superioridade de um ou outro sexo
e questionar, no possível, se existe uma forma natural da sexualidade humana. Essa é a ideia de gênero. Não há homem natural, nem mulher natural. Criança nasce assexuada. Diante de tal situação, muitos delegados questionaram o termo como a inclusão do documento, acabou sendo incluído, já li. No entanto, a ex-deputada americana e delegada na situação advogou duramente a seu favor. O conceito de gênero está encravado no discurso social, político e legal contemporâneo. Tem integrado a planificação conceitual, a linguagem, os documentos e os programas das Nações Unidas, dizia ela. As tentativas atuais de diversos Estados-membros, inclusive a Santa Sé, não é Estado-membro, mas tem voz, para apagar o termo gênero na plataforma de ação e substituí-lo por sexo, é uma tentativa insultante, dizia ela, e degradante de revogar as conquistas das mulheres, de nos intimidar e de bloquear o progresso futuro. Diante do assombro e desconcerto de muitos, acabou-se dando alguém divulgando uma lista um glossário das questões envolvidas. Por exemplo, sabe, hegemonia ou hegemônico? Quer dizer, ideias ou conceitos aceitos universalmente como naturais, porém que na realidade são construções sociais. Desconstrução, palavra-chave na ideologia de gênero, porque querem, já vou antecipar, desconstruir o matrimônio, desconstruir a família, desconstruir a sociedade. E a teologia de gênero, desconstruir a religião. Desconstrução, então, é a tarefa de denunciar as ideias e a linguagem hegemônica, aceitas como naturais, com o objetivo de convencer as pessoas a crerem que suas percepções da realidade são construções sociais. Perversidade polimorfa, sexualmente polimorfo. Os homens e as mulheres não sentem atração por pessoas do sexo oposto por natureza, mas sim por um condicionamento da sociedade. Heterossexualidade obrigatória. O que elas entendem? Força-se as pessoas a pensar que o mundo está dividido em dois sexos, que se atraem sexualmente um ao outro. Preferência ou orientação sexual. Existem diversas formas de sexualidade. Homossexuais, lesbianas, bissexuais, transexuais, travestis, e aí dá uma lista enorme. Contudo, existem ainda outros postulados da ideologia das feministas de gênero. Abre aspas. Cada criança é enquadrada em uma ou outra categoria com base na forma e tamanho dos seus órgãos genitais. Uma vez feito esse enquadramento, nos convertemos no que a cultura pensa que cada um é, feminino ou masculino. Ainda que muitos creiam que o homem e a mulher são expressão natural de um plano genético, o gênero é produzido da cultura, produto da cultura. E o pensamento humano, uma construção social que cria a verdadeira natureza de todo indivíduo. Portanto, gênero, diferentemente do sexo, é um papel social aprendido, representado, institucionalizado e transmitido ao longo das gerações. Um modo de ser no mundo, mas que poderia ser completamente outro, se não fosse a formação, a estruturação familiar que recebeu. Ou se a pessoa quiser mudar. Qualquer atividade sexual é justificável. A heterossexualidade não constituiria nada mais como um dos casos concretos da prática sexual. Também não seria preferível para a procriação, porque, de novo, vem o problema da mãe, e as feministas radicais de gênero não aceitam essa ideia de que a mulher tenha que ser mãe. Vejam a propaganda de maionese na Inglaterra. Em sociedades mais inventivas, dizem elas, a reprodução biológica poderia realizar-se com outras técnicas. Aliás, já existem, e pouco a pouco teremos mais. E já que a identidade de gênero poderia adaptar-se de modo indefinido a novos e diversos propósitos, caberia a cada indivíduo a livre escolha do tipo de gênero a que pertenceria, nesta fase da vida, naquela outra, quando ficar mais velho, quando mudar o ambiente, ele vai trocando de gênero.
de papel. Portanto, esses papéis sexualmente representados, esses papéis são concebidos como produto da cultura, exclusivamente produto da cultura, e não da biologia. Todos, claro, aqui, fecha um parênteses, né? Todos aqui sabemos que não é assim, mas eu tenho que dizer o que pensam. Não? Então, perdoe-me se os incomodo com essas bobagens, mas é o que dizem. Para isso, gênero se refere a papel representado, papel de atuação, que pode mudar, que me impingiram na minha família, mas que pode ser mudado. O gênero se relaciona com a forma que me faz perceber e se espera que eu perceba, que pense, que atue, seja como mulher ou como homem, mas que poderia ser completamente diferente. Aliás, tem que ser variável. Então, o termo papel representado seria, por exemplo, mãe. Mãe é um papel. Por que não pode ser um homem representar o papel de mãe? Na cabeça deles, né? Agora, se nós vamos perceber o problema quando troca papel, a palavra papel por vocação, por exemplo. Papel por missão, por identidade. Vocação envolve algo autêntico, não artificial, um chamado para ser o que somos. Respondemos à nossa vocação para realizar nossa natureza, ou desenvolver nossos talentos e capacidades inatos, ou chamado de Deus. Nesse sentido, a vocação feminina para a maternidade não é apenas um papel, sabemos disso. Quando a mãe concebe um filho, não está representando o papel de mãe. Ela é mãe. Entretanto, os promotores da perspectiva do gênero insistem em dizer que toda a relação ou atividade dos seres humanos é resultante de construção social, que outorga ao homem e à mulher uma posição, especialmente ao homem, uma posição superior por causa do patriarcado que vive a sociedade, que tem que desconstruir. Então, as feministas de gênero, elas traçam uma urgência de desconstruir esses papéis construídos socialmente, culturalmente. Segundo elas, são 3 categorias de desconstrução. Primeiro, desconstruir a masculinidade e a feminilidade. Consideram que o homem e a mulher adultos são construções sociais. Na realidade, se nasce sexualmente neutro e depois se é socializado como homem ou mulher. Coisa de louco, mas o que eu vou fazer, né? Tem que dizer o que penso. E isso está nas plataformas de ação da ONU, em muitos organismos. Por isso, as feministas propõem depurar a educação e os meios de comunicação. Isso já está muitíssimo, por exemplo, citei o caso das escolas inglesas, mas e a formação sexual nos colégios do nosso país? Será que é tão santinha assim, só a inglesa que é problemática? As feministas propõem depurar a educação e os meios de comunicação de todo o estereótipo e de toda a imagem específica de gênero, para que as crianças possam crescer sem que sejam expostos a trabalhos sexo-específicos. Segunda urgência, segunda categoria, relações familiares. Pai, mãe, marido, mulher. As feministas não apenas pretendem que se substituam esses termos gênero específicos por palavras gêneros neutras, como também aspiram que não haja diferença de conduta nem de responsabilidade entre o homem e a mulher na família. Terceira categoria, ocupações ou profissões. Essa é menos problemática, exceto a teologia de gênero, que, claro, quer o sacerdócio feminino. O terceiro tipo de papéis é de ocupações e profissões da sociedade. Ora, meus caros, vejam o que diz uma dessas feministas de gênero, Heidi Hartmann. A forma com que se propaga a espécie humana é determinada socialmente. Nas sociedades mais criativas, a reprodução biológica poderia ser assegurada mediante outras técnicas. E escrevo, está sendo, e vai ser mais.
Não é querer ser pessimista, longe. Somos vitoriosos. Somos vitoriosos em Cristo, sem dúvida. Mas a pressão tecnológica é grande. Já foi autorizado também na Inglaterra a clonagem de seres humanos com animais. Já foi autorizado. E muitos sonham. Algumas multinacionais talvez sonhem com isso, respondendo um pouco à questão da primeira conferência. Em trabalhadores meio com a força de um quem sabe, de um animal muito robusto, etc., e com uma cabeça pequenininha, de ser humano apenas que pudesse aprender a fazer esforço, pagando um salário bem baixinho, né? Tem gente que sonha com isso. Com mistos humanos e animais. Então, o nexo indivíduo, pessoa, família, sociedade, na ideologia de gênero, se perde completamente. Encontramos-nos diante de uma revolução cultural. Uma nova revolução cultural. Qualquer que seja seu sexo, podemos escolher o gênero. Existem projetos, e não só projetos, existem leis. Existem leis, eu vou citar, daqui a pouco ela aparece, duas leis brasileiras quanto a isso. A famosa Lei Maria da Penha. Vejam como é que ele define família, matrimônio. Existem projetos legais, em termos legais, para essa separação entre sexo e gênero, natureza e cultura, que destrói a dimensão pessoal do ser humano e o reduz a uma formação cultural simples. A ideologia de gênero comporta, portanto, uma mudança radical, especialmente sobre o conceito de família e tudo o que significa família para a sociedade. A ideologia de gênero, portanto, é uma chave de interpretação da sociedade, que pretende discernir e denunciar tudo que separe as pessoas no sentido de sexo. Não. Promove iniciativas em prol da libertação desses condicionamentos culturais. Assim, por trás da expressão de gênero, há uma ideologia que pretende mudar a ideia de ser humano. É um problema metafísico. Não há natureza, mas fenômenos culturais. Pretendem que a parte das diferenças fisiológicas, que não adianta, vão continuar existindo, a parte das diferenças fisiológicas, o resto é cultural. E se o papel muda, muda o sexo. Relativizam a noção de sexo a tal ponto que não existiriam dois sexos, mas muitas orientações sexuais. Por isso, a meta é uma sociedade sem classes de sexo. A mesma palavra mulher é vista pelas feministas de gênero como um rótulo. Mulher, para elas, seria um ser fictício, que perpetua as desigualdades. Então, não querem mais ser chamadas de mulheres. Não querem sequer os direitos das mulheres. O neofeminismo radical. A maior inovação do feminismo de gênero foi essa separação. Se o sexo é uma realidade biológica irrelevante, o gênero é uma construção social. Então, a possível emancipação da mulher, segundo as feministas, necessita que a sociedade se livre da construção, inclusive mulher, em construção social. Para que homem e mulher sejam iguais, não tem que haver mais nem homem nem mulher. Tem que haver apenas orientação sexual. O que deseja? As feministas de gênero estão interessadas em desconstruir a língua, as relações familiares, a reprodução, a sexualidade, o trabalho, a religião, o governo, a cultura em geral. Desconstruir tudo. Reconstruir a partir dessa ideologia, que já não é um feminismo. Não é um feminismo. Pretende-se desconstruir tudo que causa diferenças de gênero, especialmente a família, dando um conceito de família alternativo, regulamentando situações de fato e tornando normal o que é, algumas vezes, em alguns ambientes, comum. É uma verdadeira batalha para alterar os significados de casamento e família, o modo de geração, o modo de nascimento.
Portanto, as religiões, é claro que aparecem, as religiões tradicionais, como as grandes inimigas da ideologia de gênero, especialmente o cristianismo, e é muito mais especialmente a Igreja Católica. Então, se nós tivéssemos que dizer quais marcos definem a ideologia de gênero, em primeiro lugar, uma visão dialética que sustenta que a história e a sociedade só vão avançar quando superar-se a ideia de contrários, homem e mulher. Tem que superar isto. Quando não superar isso, a história e a humanidade não progride. A ideologia de gênero contrapõe homem com mulher, natureza, cultura, sexo, gênero. Em segundo lugar, a ideologia de gênero está num contexto cultural que supõe a pós-modernidade, onde se desprestigia a tradição, onde há decadência da razão. Então não adianta querer argumentar com a razão. Nem com a razão mais prática do mundo, que o homem vai continuar diferente biologicamente da mulher. Não adianta argumentar com isso. A perda do vínculo razão-verdade, o apogeu da afetividade e a rebelião contra a ordem social. Em terceiro lugar, terceiro marco da ideologia de gênero é a globalização, que tende a gerar uma cultura homogênica, dominante. Particularmente nas conferências internacionais da ONU, o feminismo de gênero sustenta a necessidade de incluir em todos os ambientes estas ideias, essa legislação mais específica contra a discriminação de gênero. E aí entramos nos meios que usam, da desconstrução da sociedade. Primeiro, encontram um terreno fértil na antropologia liberal, individualista. Claro, o meu prazer, o meu gosto, meu comodismo, meu interesse. Isso é um terreno fértil. Se isso me agrada, se isso me dá prazer, por que não? Portanto, o ambiente da revolução sexual, e vejam uma forte influência do existencialismo ateu, Simone de Beauvoir. Para a ideologia de gênero, por exemplo, é importante a facilitação dos métodos contraceptivos, dando aquela famosa ideia saúde reprodutiva, campanhas para garantir às mulheres o acesso ao aborto legal, o direito de decidir, e seguro, sem restrições, a legalização da esterilização, que já está em tantos lugares, inclusive no nosso país, atividades de capacitação e difusão da perspectiva de gênero, incluindo campanhas de comunicação, legalização das uniões de pessoas do mesmo sexo, e que seja equiparado ao matrimônio, já é, por lei, com possibilidade de adoção, produção e distribuição de textos escolares para eliminar as visões estereotipadas sobre homem e mulher, integração das ideologias, das questões de gênero na totalidade dos programas sociais, de modo que seja essa a perspectiva, critério de análise e perfil das políticas do Estado. Ora, isto leva a efeitos desastrosos para a sociedade. Comportamentos, por exemplo, contrários à vida e contrários à família. A introdução, mais um pouco de uma dinâmica de conflito. Interesses estratégicos internacionais, como citei antes, a ideologia de gênero é financiada, em grande parte, por organismos internacionais, que promovem políticas de controle populacional. Outro dano, a identidade da criança. A introdução da ideologia de gênero no âmbito educativo supõe uma intromissão do Estado, e para danificar. Não é necessário pensarmos muito quanto revolucionária é a ideologia de gênero e quanto mal causa e causará ainda nesse tempo. Dilui-se a diferença entre os sexos como algo convencionalmente atribuído à sociedade. Cada um pode reinventar a si mesmo. Toda a moral cai por terra.
porque acabou o conceito de pessoa, acabou o conceito de natureza, acabou tudo. Toda a moral fica à livre decisão do indivíduo. E desaparece a diferença entre o permitido e o proibido nesta matéria. E as consequências religiosas são óbvias. A proposta de eliminar os papéis pré-definidos de gênero tem implicações também importantes. Que cada pessoa seja liberada, queira ou não queira. Por exemplo, algumas vão dizer que nenhuma mulher deveria ter direito a poder ficar em casa. Tem que ser obrigada a não cuidar da casa. Não pode ter esse direito. E elas justificam. Se tivesse esse direito, muitas ficariam. Assim como podemos nos adaptar a cada ambiente, poderíamos nos adaptar a cada gênero. Segundo, a diferença de gênero é somente uma construção social que pode mudar com a frequência de 1 ano, 6 meses, sei lá. Pode se mudar. Terceiro, a diversidade sexual é completamente indiferente e, portanto, da identidade pessoal. O gênero se torna parte, é um papel, mesmo se não necessariamente correspondente ao sexo. Ora, meus caros, todos esses pontos fazem certamente estremecer a razão humana, quando mínima. E, claro, muito mais a nossa razão iluminada pela fé cristã. Não existiria mais homem natural, nem mulher natural, nasceria-se neutro. Não é a natureza, mas a sociedade que impõe ao homem e à mulher certos comportamentos. Eu vou passar adiante, tem muita coisa. Mas vamos para, por exemplo, tem algo a ver o marxismo com o gênero, com a ideologia de gênero? O pai da ideologia de gênero, sabem quem foi? Engels. No seu livro A Origem da Família, da Propriedade do Estado, de 1884, ele afirma: o primeiro antagonismo de classes da história coincide com o desenvolvimento do antagonismo entre o homem e a mulher, unidos em matrimônio monogâmico, e a primeira opressão de uma classe por outra, com a do sexo feminino pelo masculino. Porque é só aplicar o marxismo. Os marxistas clássicos acreditavam que o sistema de classes desapareceria uma vez que se eliminasse a propriedade privada, que se facilitasse o divórcio, que se aceitasse a ilegitimidade, que se forçasse a entrada da mulher no mercado de trabalho, que se colocasse as crianças em creches e se eliminasse a religião. As feministas de gênero dizem que os marxistas tradicionais fracassaram por se concentrar só em soluções econômicas, sem atacar diretamente a família, que era a verdadeira causa das classes, a família. A teoria do feminismo de gênero se baseia numa interpretação neomarxista da história. Vejam, por exemplo, o que diz uma feminista radical, Firestone, Shulamit Firestone. Abre aspas. Assegurar a eliminação das classes sexuais requer que a classe subjugada, as mulheres, faça uma revolução e se apodere do controle da reprodução. Que se restaure à mulher a propriedade sobre seus próprios corpos, como também o controle feminino da fertilidade humana, incluindo tanto as novas tecnologias como as instituições sociais de nascimento e cuidado das crianças. Não simplesmente acabar com o privilégio masculino, mas com a própria distinção de sexos. As diferenças genitais entre os seres humanos já não importariam culturalmente. Natureza, para a ideologia de gênero. Incomoda, atrapalha e deve desaparecer. A esse respeito, a mesma feminista radical diz: o natural não é necessariamente um valor humano. A humanidade começou a ultrapassar a natureza. Já não podemos justificar a continuidade de um sistema discriminatório de classes por sexos, tendo por base sua origem da natureza. Os promotores de gênero declararam guerra à natureza e às opções da mulher. As feministas de gênero denigrem o respeito pela mulher com a mesma veemência que atacam a falta de respeito pela mulher. Por quê? Porque não querem mulher. Já que para elas o inimigo é a diferença homem e mulher. Esse é o grande inimigo.
Família. O feminismo de gênero é inimigo da família tradicional, porque diz, é ali que os papéis de cada sexo são socialmente construídos. Para abolir a família, chegaram à conclusão que era mais eficiente conservar o nome de família e apenas mudar o sentido. Família poderia significar não apenas a união perpétua entre um homem e uma mulher com seus filhos, mas também, por exemplo, a união de duas lésbicas e mais uma criança gerada por inseminação artificial. Ou então, dois homossexuais e um filho adotivo. Nas palavras de Alison Jäger, autora de diversos textos base empregados em programas de estudos feministas nos Estados Unidos, em universidades. Abre aspas. O fim da família biológica eliminará também a necessidade da repressão sexual. A homossexualidade masculina, o lesbianismo e as relações sexuais extraconjugais já não serão vistas de forma liberal, como opções alternativas, fora do alcance da regulamentação estatal. Ao invés disso, até as categorias de homossexualidade e heterossexualidade serão abandonadas. A própria instituição das relações sexuais, em que o homem e a mulher desempenham um papel bem definido, desaparecerá. Olha a última frase dessa senhora. A humanidade poderá reverter, finalmente, a sua sexualidade polimorfamente perversa natural. Para aqueles que têm uma visão marxista das diferenças de classes como causa dos problemas, diferente é sempre desigual, e desigual é sempre opressor. Por isso, homem diferente da mulher, isso é realidade opressora. Nesse sentido, as feministas de gênero consideram que quando a mulher cuida de seus filhos no lar e o marido trabalha fora de casa, as responsabilidades são diferentes e, portanto, opressoras. Portanto, têm que ser eliminadas. Pensamos que nenhuma mulher deveria possuir esta opção. Não se deveria autorizar nenhuma mulher a ficar em casa para cuidar de seus filhos. A sociedade deve ser totalmente diferente. As mulheres não devem ter essa opção, porque se essa opção existir, muitas mulheres decidir-se-ão por ela. Simone de Beauvoir. Além disso, as feministas de gênero insistem na desconstrução da família, não só porque escraviza a mulher, mas porque condiciona os filhos, para que aceitem a família. O matrimônio e a maternidade como algo natural. Mas, segundo as feministas de gênero, isso não é natural. Nossa meta é acabar com a divisão sexual, dizem elas. Desde o início, as feministas radicais reconheceram que é evidente, para conseguir isso só através de políticas governamentais, porque a maior parte, a imensa maioria das mulheres não vai aceitar isso assim no mais. Então começam os programas. Devido a que essa revolucionária ideologia não conseguiu adesão popular, as feministas radicais começaram a atuar no âmbito da opinião pública, nas universidades, nos sistemas burocráticos, nas Nações Unidas, na teologia. Há alguns anos houve um encontro da Sociedade de Teólogos do Brasil sobre teologia de gênero. Não estou falando do outro planeta, estou falando do Brasil. A Lei 11.340, chamada Maria da Penha, redefine a família como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. E diz, no parágrafo 5º, as relações pessoais enunciadas nesse artigo independem da orientação sexual. Portanto, família, no nosso país, tem uma definição, é qualquer coisa. Basta ter laços naturais, afinidade, vontade expressa e orientação sexual que se quiser. Se nada há de natural na complementação homem-mulher, os que criticam o homossexualismo devem ser punidos como homofóbicos. Estudaram isso de manhã. Mas, por exemplo, é bom que os reitores de seminários saibam que não admitir o ingresso de um aluno homossexual por isso, está prevista 3 ou 5 anos de reclusão. Crime de discriminação sexual.
E a sociedade deve ser desconstruída. A meta dos promotores do gênero é desconstruir, atingir uma sociedade sem classes de sexo, atingindo todos os âmbitos. Vejam um ponto, a desconstrução da educação. Eu vou citar aqui um discurso feito em Pequim, em 1995, pela presidente da Islândia, Vigdís Finnbogadóttir. Se é assim, não sei, ou como se pronuncia, mas é esta presidente da Islândia, então. Abre aspas. A educação é uma estratégia importante para mudar os preconceitos em relação aos papéis do homem e da mulher na sociedade. A perspectiva do gênero deve ser integrada nos programas. Devem ser eliminados os estereótipos dos textos escolares e conscientizados nesse sentido os professores, para assegurar, assim, que meninas e meninos efetuem uma seleção profissional consciente e não com base em tradições preconceituosas sobre o gênero. E a saúde? Bom, as feministas do gênero incluem como parte essencial de sua agenda a promoção da livre decisão em reprodução e estilo de vida, que significa aborto, promoção da homossexualidade, lesbianismo, qualquer forma de sexualidade fora do matrimônio, qualquer coisa. E dele, apoio da ONU nesses campos de promoção. Tinha muitos textos, mas vamos passar adiante. Quanto tempo ainda tem? Já não tem? 25 minutos. Não, 25 minutos para tudo, né? Sim, mas aí... Tá bom. Então, vamos... Essa parte aqui é interessante de perceber. Formou-se, então, junto com aqueles da explosão neomalthusianos, com alguns ecologistas, com alguns materialistas, formou-se uma coalizão informal, que alguns chamam de esquerda sexual. Ativistas que obtiveram um apoio, um poder considerável e usam esse poder para forçar a sua agenda no mundo. Vejam se não identificam. Eles creem que a vida deve ser dedicada à busca do prazer. Para eles, não vale a pena viver uma vida sem prazer. O prazer sexual é o prazer mais elevado, e tudo que frustra a busca do prazer sexual é ruim, deve ser eliminado. Todos devem ser livres e incentivados a buscar o nível mais elevado de prazer sexual, independentemente do sexo, idade, religião, sozinhos, com qualquer número de pessoas, simultaneamente, sequencialmente, independente da conduta sexual lá. Relacionamento, condição conjugal, dinheiro por dinheiro, em público, privado, tudo tem que ser promovido. A única restrição é o consentimento, que é respeitado de forma relaxada quanto à questão da idade mental ou capacidade mental. Reconhecem eles que as crianças pequenas podem não estar em condições de perceber. Podem. Condicional. De fazer sexo com adultos. Mas, sistematicamente, favorecem a diminuição da idade de consentimento e incentivam as crianças, até mesmo crianças novas, a se engajarem em sexo ou jogos sexuais com colegas da mesma idade. Ora, a quantidade de famílias, inclusive católicas, lamentavelmente, inclusive na minha paróquia, lamentavelmente, duplamente lamentavelmente, que permitem aos namorados e às namoradas esse intercâmbio, vamos chamar assim, de residência, que em outra época era só colocar uma luz vermelha na porta que ficava bem claro, só que agora é de graça, né? Porque não se sabe com quem que se está ficando nesse fim de semana, mas ainda levam café, tem pais que levam café para os filhos. Mas já se coloca para ficar no mesmo quarto amiguinha pequenininhos. É bom porque dá uma iniciação, dizem eles, e fazem. Investiguem para ver se nas respectivas comunidades também não se faz isso. Investiguem. Então, esta agenda é tremenda, né? Os esquerdistas sexuais promovem, sob o pretexto de direitos sexuais e reprodutivos, direito ilimitado ao aborto, contracepção, preservativos, liberdade sexual absoluta, educação sexual abrangente e obrigatória.
Sua ideologia utilitarista, que antes me havia me perguntado, essa ideologia utilitarista, que lá vem de Malthus e avançou na Revolução Sexual, também leva a apoiar tecnologias reprodutivas que não respeitam a dignidade da criança em gestação, pesquisa com embriões, acabamos de ver isto. Eutanásia, evidente, se eu não posso mais gozar da vida, por que vivo? Para promover sua agenda de liberdade sexual absoluta, a esquerda sexual faz campanhas exigindo mudanças nas políticas públicas. Essas campanhas eliminarão todas as leis que frustram a busca do prazer sexual. Se opõem às leis contrárias à prostituição, à pornografia, ao sexo público. Apoiam a tolerância absoluta para todas as aberrações sexuais. E é evidente que os liberais, os que não são dessa linha, mas que são liberais de pensamento, pensam como é. Vão agora serem conservadores? Não podem, né? Então tem que pelo menos deixar a corda solta. Pelo menos. Apoiam a tolerância absoluta para todas as aberrações sexuais, redefinição do casamento, liberdade de assumir qualquer identidade sexual, operações de mudança de sexo, direito legal de mudar a designação sexual de uma pessoa. E, é claro, reconhecendo a hostilidade da Igreja Católica, do cristianismo, das religiões, uma campanha também contra as religiões. Não pensem que essa campanha contra o fundamentalismo, entre aspas, tem só a ver questões do atentado de 11 de setembro. Não sejam ingênuos de pensar nisso. A educação sexual abrangente é promovida aos pais como uma medida de prevenção contra a gravidez e aos adolescentes, mas, na verdade, é designada para eliminar a modéstia, ridicularizar os ensinos cristãos com relação à abstinência antes do casamento, promover experimentos sexuais, inclusive masturbação, jogos sexuais com o mesmo e outro sexo, tolerância para a sexualidade não conjugal, etc, 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 etc. A meta da esquerda sexual é tornar tal educação sexual abrangente obrigatória para todas as crianças, mesmo sem o consentimento dos pais, negando aos pais o direito de retirar uma criança de uma parte ou do programa inteiro. Querem que a educação da abstinência seja proibida. Toda menção a essa educação é marginalizada como ineficiente. Nunca ouviram falar disso? Que isso é ineficiente? As preocupações da esquerda sexual não se limitam à educação sexual. Também buscam minar as convicções cristãs, porque reconhecem que o cristianismo é o inimigo número 1 da sua agenda. A Igreja Católica não pode permanecer neutra quando, em nome da mulher, são lançados ataques contra a família, casamento, maternidade, paternidade, moralidade sexual ou vida do feto. A Igreja condena sem reservas eventuais violações cometidas em detrimento das mulheres no seio da família, mas a solução não é a destruição da família. A solução não é a destruição da família. Quando as sociedades incentivam relações sexuais fora do casamento, aborto, contracepção e divórcio, quem sofre é a mulher. Quando se respeita o casamento e a castidade e a norma, se salvaguarda a dignidade das mulheres. Quer a questão seja aborto, educação sexual, políticas de AIDS na África, pesquisas com células tronco embrionárias, redefinição do casamento e eutanásia, não podemos esquecer que, por trás de todas essas questões, existe uma antropologia desviada, mas existe. Existe uma antropologia, existe uma cosmovisão que é oposta à verdade sobre a natureza, sobre a pessoa humana. A perspectiva de gênero, a ideologia de gênero e, consequentemente, a teologia de gênero são becos sem saída. São desperdiçados valiosos recursos ao tentar contrariar a vontade natural das mulheres à maternidade. Fomentar a paternidade, a maternidade, a família, o casamento não ameaça a igualdade fundamental dos direitos e dignidade das mulheres. Nesta área, a Igreja tem muito para oferecer, porque convida a solidariedade, fornecendo uma alternativa para uma luta de classes interminável. Aqueles que estão interessados em criar uma sociedade que, na verdade, é a favor da mulher, acharão muito útil o livro Amor e Responsabilidade, de Karol Wojtyla.
A condenação de todos os comportamentos que tratam as pessoas como objetos encontrará ressonância entre as mulheres, que com razão sentem o peso do utilitarismo sexual e econômico. O feminismo de gênero é um sistema fechado, contra o qual não há forma de se argumentar. Não se pode apelar para a natureza, não se pode apelar para a razão, não se pode apelar para a experiência ou opiniões e desejos de mulheres verdadeiras, mulheres de carne e osso, e inteiramente mulheres. Porque, segundo as feministas de gênero, tudo isto é socialmente construído. Não importa quanta evidência seja acumulada contra suas ideias, seria mais uma prova da conspiração patriarcal contra a mulher. Contudo, existem muitas pessoas, a maioria, que talvez por falta de informação ainda não compreenderam esta nova proposta que está aí nas leis do nosso país. Em algumas leis, pelo menos. Vale a pena, por isso, falar um pouco sobre gênero, teologia de gênero, e entender um pouco mais. Porque já nos Estados Unidos, eles conseguiram inserir-se na corrente cultural norte-americana. Em colégios, universidades, se difunde abertamente essa perspectiva. Inglaterra, a mesma coisa. Na televisão, se vê. Portanto, encerro lembrando aquele que estava vendo a novela e disse, opa, alguma coisa mudou. O bom é antipático, o mal é simpático. E o mal venceu. Concluo pensando, diante da ideologia de gênero e da teologia de gênero, diante do comercial da maionese, diante das historinhas de príncipe abandonando princesas para ficar com outro príncipe, que diria essa pessoa que via uma novela há 28 anos, se estivesse vivo? Talvez dissesse, como muitos de nós hoje, vou morrer e não vou ver tudo. Obrigado.